termos de direitos humanos das mulheres e promoção da igualdade entre mulheres e homens. Portanto, um agradecimento imenso pela vossa presença, Senhora Ministra de Angola, Senhora Secretária de Estado de Portugal, a Doutora Florbela Araújo, do Gabinete do Senhor Presidente da República de Angola, Doutora Maria José Sanches, da Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómica da Mulher de Timor-Leste, Gary Barker, da Promundo, e Alexandra Silva, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Uma pequenina palavra sobre a plataforma. Nós somos um coletivo de ONGs, na prática somos 25. Somos a coordenação em Portugal de uma rede europeia, que é o Lobby Europeu das Mulheres. Temos estatuto consultivo no Conselho Económico e Social das Nações Unidas e fazemos parte de uma série de redes regionais, desde o Mediterrâneo até, e gostaríamos, e este evento para nós servirá também para isso, até no contexto da CPLP. Nós gostaríamos muito que deste evento saísse uma dinâmica de trabalho conjunto entre os vários países da CPLP, os interlocutores-chave e também a sociedade civil. Dito isto, eu gostaria de dar a palavra à Senhora Secretária de Estado de Portugal, Catarina Marcelino, para começar os trabalhos. Bem, eu penso que vou falar em português, acho que talvez... Eu tinha um texto em inglês, mas acho que toda a gente fala português, portanto acho que devo falar em português. E é bom poder falar em português. Portanto, queria começar por cumprimentar a mesa e o painel de participantes e dizer que é uma honra estar aqui convosco. Também as senhoras ministras, a senhora ministra de Angola, um gosto de voltar a estar consigo hoje. É sinal de que temos estado muitas vezes juntas, é sinal que a CPLP está aqui bem representada nesta CSW. E queria dar os parabéns à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres por organizar este importantíssimo side event. Eu acho que nós termos, e agora aqui falo muito em nome de Portugal, e ter a possibilidade de poder desenvolver e realizar side events, aliás, como Angola fez esta manhã, é importante, porque também é a afirmação dos países de língua oficial portuguesa, dos nossos países, em matérias tão relevantes para os nossos países, mas para as nossas regiões e para o mundo. É evidente que nós, que para a sociedade, garantir o bem-estar das pessoas, das famílias, em termos económicos, é a chave para erradicar a pobreza e para criar a autonomia e a livre escolha. As pessoas sem terem a independência económica, homens ou mulheres, não podem, de facto, ter livre escolha, e a livre escolha é aquilo que nos faz trabalhar e almejar aquilo que acho que todos queremos, que é a felicidade. Acho que o ser humano aquilo que mais quer é a felicidade. E para atingirmos a felicidade temos que ser livres, e para sermos livres temos que ser independentes, e portanto estas questões estão ligadas. Eu gostaria de vos começar por falar um bocadinho da experiência portuguesa nesta nesta área da questão da independência económica, e dizer-vos que em Portugal nós estamos neste momento com uma agenda forte no que diz respeito ao trabalho, à questão da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Nós vivemos em Portugal, as mulheres estão no mercado de trabalho a tempo inteiro, mais do que na maior parte dos países do mundo. Há países onde as mulheres têm taxas de ocupação no mercado de trabalho mais elevadas do que em Portugal, mas em Portugal temos esta especificidade, que é as mulheres trabalham mais a tempo inteiro. E isso é de facto uma característica portuguesa que nós achamos que é positiva. Por outro lado, também, o número de mulheres que saem das universidades portuguesas é um número muito mais elevado do que o número de homens que se formam nas universidades portuguesas. Mas apesar destas duas características, a disparidade salarial continua a ser forte, e muito baseada numa desigualdade que tem a ver com as características reprodutoras das mulheres, as características reprodutivas das mulheres, muito focada nesta desigualdade em que as mulheres são vistas sempre como as cuidadoras e as reprodutoras, e os homens
como os produtores, e é esta mudança que nós temos que conseguir na sociedade. Também o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar é fundamental para que homens e mulheres tenham acesso ao direito de cuidar. Esta não é só uma questão das mulheres, é também uma questão dos homens, porque se as mulheres não têm uma grande desigualdade no mercado de trabalho, os homens têm uma grande desigualdade na esfera privada. E eu julgo que no século XXI, para nós conseguirmos o equilíbrio que pretendemos, para atingir o nosso objetivo, nós também precisamos que os homens assumam um papel mais ativo e interventivo na esfera privada. Sabemos que esta matéria tem muito a ver com a realidade de cada sociedade, e no âmbito da lusofonia são realidades todas elas muito diferentes. Há sociedades mais tradicionais, mais conservadoras e tradicionais que outras, mas nós temos que lutar acima de tudo pelos direitos humanos, e quando falamos de direitos humanos das mulheres, falamos de direitos humanos dos homens, e os homens também devem ter direito a essa esfera, que é a esfera dos filhos, da família, do cuidado. Isso também contribui para a felicidade, e eu julgo que é muito em Portugal. Nós em Portugal estamos a trabalhar para uma mudança estrutural, porque estas questões só se conseguem numa perspectiva de mudança estrutural e não numa mudança de conjuntura. Não é uma coisa para o momento, é uma coisa que se tem que consolidar na sociedade. E nós achamos que só é possível fazê-lo envolvendo, quando se trata de mercado de trabalho, envolvendo os parceiros sociais e o diálogo tripartite. Só com os representantes dos trabalhadores e com os representantes das entidades, dos patrões, das entidades patronais, é possível ter um verdadeiro pacto para a mudança. Não é fácil, no meu país não é fácil. O espaço da concertação social não é um espaço muito amigável para estas mudanças, mas nós temos que forçar essa mudança e temos que fazer compreender à concertação social e aos parceiros sociais que esta mudança ela é importante. E, portanto, tem que ser uma mudança estrutural. Nós estamos a trabalhar em várias frentes. Nós temos neste momento, uma agenda para a igualdade no mercado de trabalho, já foi apresentada à concertação social, que passa fundamentalmente por 5 áreas. Uma que tem a ver com a questão do acesso das mulheres aos cargos de poder e decisão. Nós entendemos que num país democrático e livre, as pessoas têm de ter todas igualdade de acesso aos lugares de poder e decisão. Isso não acontece, as mulheres estão muito menos representadas. Temos uma lei para a paridade de género na política, nos cargos políticos desde 2006, e agora está em discussão no nosso Parlamento uma lei para ter paridade de género, com cotas para o sexo subrepresentado, portanto não é específico para mulheres, também pode ser para homens, se for essa a situação. Está em discussão e é para atingir 33% do género do sexo subrepresentado uma cota de género até 2020 para as empresas cotadas em bolsa e para também as empresas do setor público, porque nós achamos que só podemos impor ao privado se no público tivermos as mesmas regras, como é evidente. Depois estamos a trabalhar num diploma sobre disparidade salarial, estamos a trabalhar nele. Também queremos aumentar a licença parental exclusiva do pai, porque em Portugal temos uma licença que é do pai e da mãe, com momentos exclusivos do pai e momentos exclusivos da mãe, e um momento de partilha dos dois. Queremos que o tempo do pai seja aumentado em mais uma semana, passando de 2 semanas para 3 semanas, exclusivamente para o pai. Licença essa paga pelo nosso sistema de segurança social. Queremos também trabalhar na questão da segregação profissional, porque sabemos que a desigualdade salarial se prende muito também com as questões dos homens e das mulheres terem profissões feminizadas e masculinizadas, e que as feminizadas são muito mais mal pagas, e portanto também estamos a trabalhar, e sobretudo ao nível da educação, temos um projeto para o ano de avançar com um programa de educação para a cidadania nas escolas, trabalhar com as universidades, trabalhar com as meninas e com os meninos desde pequenos, para diminuir esta segregação profissional que marca tanto
as nossas sociedades. E, por fim, o último tópico da nossa agenda é a conciliação da vida familiar com a vida profissional, uma matéria importantíssima, mas talvez a mais difícil de concretizar. Queremos, ao nível da contratação coletiva, dos contratos coletivos de trabalho, ter a área da conciliação como uma área central da contratação coletiva. Por outro lado, também estamos a desenvolver uma ferramenta informática, uma ferramenta para a internet, em que vamos disponibilizar todos os serviços que existem em Portugal na área da conciliação, para que as pessoas possam procurar respostas para idosos, respostas para crianças, no fundo facilitar a conciliação através dessa informação, e essa é a nossa agenda. Eu gostava só, porque estou a falar um bocadinho sem seguir aqui os papéis, dizer o seguinte: nós, em termos da CPLP, estivemos em Dili na última ministerial das Ministras da Igualdade. Fomos muito bem recebidas em Dili, tenho que dizer aqui, e temos uma agenda para os próximos 2 anos. Nessa agenda para os próximos 2 anos há um conjunto de áreas que nós que vamos trabalhar enquanto CPLP para cumprir a Agenda 2030. Portanto, essa nossa ação está relacionada diretamente com a questão da Agenda 2030 e dos 15 indicadores que, no fundo, acompanham na área do ODS 5 a Agenda 2030. Gostaria aqui de salientar o nosso eixo 10 do nosso plano de ação, que é sobre a independência económica e o empoderamento económico das mulheres, com 3 objetivos: promover a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no mercado de trabalho, promover o empreendedorismo feminino como uma estratégia para o empoderamento das mulheres e garantir a redução da pobreza, as desigualdades entre homens e mulheres. Nestas nossas ações, nestes nossos eixos de intervenção, gostaria de destacar a importância do acesso das mulheres à terra e à propriedade. Esta não é uma questão portuguesa, de facto, todos os países da CPLP somos o único país em que esta questão não se coloca às mulheres, mas é uma questão extremamente importante para todos os países da CPLP e, portanto, nós estamos ao lado dos outros países, evidentemente, nesta batalha, permitam uma expressão, porque o acesso das mulheres à terra e à propriedade é, evidentemente, fundamental para que as mulheres consigam a sua independência económica. Também a questão da juventude é muito importante, a questão de trabalhar com os jovens, isso também é referido no nosso eixo 12, que tem a ver com a educação, a juventude, a tradição e a cultura. Portanto, o trabalho com os jovens também ele é extremamente importante neste plano de ação da CPLP. E a violência contra as mulheres. Eu acho que este é um dos temas que mais nos une enquanto CPLP, porque todos os países têm ação nesta matéria. Eu, por exemplo, em Timor, quando estive em Dili, tive o gosto de visitar a Foco Espero, uma associação que trabalha e que tem uma casa-abrigo para vítimas de violência, e posso dizer que o que vi em Timor e o que se faz em Portugal nas ONGs não é assim tão diferente. O modelo é muito semelhante, e se for a Angola, a Moçambique, a Cabo Verde, provavelmente encontrarei o mesmo tipo de intervenção. Isto pode-nos criar aqui uma dinâmica interessante de aprendizagem comum que eu gostaria de relevar, porque essa é uma área muito, muito importante do nosso trabalho. Também as questões da saúde sexual e reprodutiva estão neste plano de ação. Para terminar, queria dizer, isto foram apenas alguns aspectos do plano de ação que eu achei que gostava de destacar, porque é o nosso trabalho comum enquanto CPLP. Depois dizer que aquilo que aqui a Sofia nos lançou enquanto desafio, eu acho que é um desafio que temos de facto pela frente e que se calhar era interessante levar à ministerial que em princípio teremos no Brasil nesta matéria de CPLP, porque o papel das ONGs é de facto fundamental e nós em Portugal temos trabalhado conjuntamente com as ONGs de uma forma muito concertada
no fundo, as ONGs e o governo português trabalham com as suas diferenças, mas lado a lado, para a afirmação da agenda para a igualdade. E eu acho que esta nossa experiência, como sei, aliás, hoje de manhã também fiz uma pergunta à senhora Ministra de Angola sobre a matéria, que eu julgo que o papel das ONGs é fundamental para nós conseguirmos levar em frente este nosso objetivo. Portanto, sem as ONGs não é possível, eu acho que não é possível ter uma agenda para a igualdade sem as ONGs. É mesmo muito, muito importante, porque são fundamentais neste nosso trabalho nacional de resposta, por exemplo, às vítimas de violência doméstica. Nos nossos países, e julgo que isto é para todos os países, sem as ONGs nós não tínhamos respostas qualificadas na área da violência doméstica, para dar apenas um exemplo. Também queria dizer relativamente às ONGs que as ONGs têm um papel também específico de reivindicação, é parte do seu papel nas democracias, pôr na agenda aquilo que não está na agenda, pressionar os governos para que aconteça. Acho que nós, enquanto governantes, temos que encarar esta questão com naturalidade, ter a nossa agenda enquanto governos, mas ouvir as ONGs e aceitar aquilo que no momento for de aceitar. Por exemplo, em Portugal, a plataforma tem um debate grande neste momento sobre prostituição, para dar um exemplo, não está na nossa agenda política, o que não significa que nós não achemos que este debate faça sentido, que se faça na sociedade, e muito provavelmente esta pressão das ONGs levará a que mais tarde entre na agenda política, como aconteceu, por exemplo, com a questão da violência doméstica, que é sempre um bom exemplo. Portanto, Portugal agradece muito esta iniciativa da plataforma, nesta ótica de CPLP. Acho que lançaram um desafio que, pelo menos da minha parte, conto tentar promover junto na próxima ministerial da CPLP, e julgo que poderei contar com as colegas ministras dos outros países da CPLP para isso. E queria deixar uma palavra de encorajar as ONGs para não desistirem e para continuarem a ser afirmativas naquilo que são os direitos, na luta dos direitos das mulheres, e que continuem a ser reivindicativas e afirmativas para que esta questão dos direitos das mulheres e da igualdade de género continue a ser central na ação dos nossos governos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária Executiva da CPLP estava previsto vir, mas por questões de agenda acabou por não conseguir, mas mandou uma mensagem. E agora, como terminámos falando da CPLP, se calhar iria mostrar-vos a mensagem. Tem som, é um vídeo, não temos projeção, mas tem som e, portanto, é possível ouvir. Toda a gente fala português. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres para vos dirigir estas breves palavras no âmbito da sessão Empoderamento Econômico das Mulheres nos Países de Língua Portuguesa, que se realiza à margem da 61ª sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres. Infelizmente, por razões de agenda, não posso estar presente fisicamente no Armenian Cultural Center, o que lamento. Minhas senhoras e meus senhores, a cooperação no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa assenta no primado da paz, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da justiça social. E é sobre esse primado que se vão definindo as políticas de cooperação e de concertação diplomática multilateral. A afirmação da defesa dos direitos humanos no espaço lusófono passa inequivocamente pela promoção da igualdade entre homens e mulheres. Apenas o gozo pleno e igualitário dos seus direitos civis, políticos, econômicos, culturais e sociais poderá garantir que os cidadãos e as cidadãs da comunidade intervenham de forma efetiva e inclusiva nas sociedades
e nas economias. No seio da CPLP, a temática da igualdade de género e empoderamento das mulheres tem vindo a afirmar-se enquanto temática fundamental. Em 2010, a CPLP aprovou o Plano Estratégico para a Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres, que exprime a vontade política de colocar a equidade de género como domínio essencial na ação da cooperação da comunidade. A mais recente reunião de ministras e responsáveis pela igualdade de género, realizada em Dile em 2016, enfatizou o tema do empoderamento econômico das mulheres como tema transversal à ação governativa dos Estados-membros da CPLP. A reunião reiterou ainda o compromisso político para a promoção da igualdade e oportunidade de acesso ao mercado de trabalho e do empreendedorismo feminino, ao mesmo tempo que decidiu continuar a envidar esforços para a eliminação da violência contra as mulheres e todas as outras formas de discriminação baseada no género. Assim, a CPLP pretende alinhar-se de forma clara e objetiva com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que identificam a desigualdade de género como uma das principais causas da vulnerabilidade estrutural das populações. Senhoras e senhores, a CPLP é constituída por mais de 250 milhões de cidadãos, sendo mais de metade mulheres. Mulheres que, na sua maioria, lutam pelo pleno desenvolvimento e realização contra condições que lhes são adversas. Também na nossa comunidade, as mulheres recebem menos do que os homens. São predominantes em empregos e setores menos valorizados. Têm acesso reduzido a benefícios sociais e suportam, em larga medida, o enorme fardo do trabalho doméstico e do cuidado com as crianças e os idosos do seu agregado familiar. Este trabalho, muitas vezes invisível, constitui em si uma contribuição muito significativa para a economia. No entanto, esta contribuição continua a ser muito pouco valorizada pela sociedade. A desproporção da economia do cuidado entre homens e mulheres é também ela causada de desigualdades e discriminações no mundo do trabalho que têm tanto mais impacto quanto mais inexistentes forem os direitos laborais e sociais. Estou convicta de que as mulheres mais instruídas, mais capacitadas, mais informadas, mais reconhecidas e mais respeitadas, com trabalhos mais dignos, dignificantes e devidamente valorizados, podem contribuir para sociedades mais equilibradas, mais justas e mais capazes. Trata-se, sem dúvida, de um desafio aliciante num espaço composto por 9 Estados espalhados por 4 continentes, com especificidades e contextos distintos nos respectivos processos de desenvolvimento. No entanto, sendo a CPLP um espaço multilateral dedicado ao aprofundamento da amizade e da cooperação entre os seus povos, deve ser ela própria também promotora de ações que contribuam para a redução dos hiatos de género e a construção de uma comunidade lusófona cada vez mais forte. Acredito que o diálogo, a partilha de experiências e a concertação de estratégias permitem equilibrar este tema no seio da comunidade. E é por esta razão que enalteço e louvo esta iniciativa para a organização deste evento paralelo. Em nome da CPLP e em meu nome pessoal, despeço-me desejando o maior sucesso para a sessão e para o evento. Muito obrigada pela vossa atenção. E nós agradecemos, de facto, ter enviado a mensagem, porque ela queria muito participar deste evento. E agora, se calhar, passava aqui a palavra à doutora Flor Bela Araújo, secretária do Presidente da República de Angola para os Assuntos Sociais e Jurídicos. Muito obrigada. Excelência Senhora Doutora Filomena Delgado, Ministra da Família e Promoção da Mulher,
Doutora Ana Maria Silva, Secretária Adjunta do Conselho de Ministros, Senhora Secretária de Estado da Igualdade de Portugal, senhores membros do Presídio, em especial da Plataforma de Mulheres Portuguesas para os Direitos da Mulher. Começo por agradecer o convite que foi formulado ao Ministério da Família e Promoção da Mulher de Angola, pela Plataforma de Mulheres Portuguesas para os Direitos da Mulher, o qual represento, para rever este magno auditório com o tema o empoderamento económico da mulher. É uma honra assumir esta responsabilidade, por isso espero estar à altura de satisfazer as exigências do presente foro, sendo que para o efeito vou procurar fazer uma abordagem sintética sobre os principais acontecimentos e aspectos históricos relativos ao empoderamento feminino no mundo e, em particular, na realidade angolana. Como todos sabemos, o empoderamento feminino é mais antigo do que imaginamos. O debate começou a ganhar maior protagonismo com as conquistas alcançadas em 1911, em Nova Iorque, e com a consagração do Dia Internacional da Mulher. Depois deste evento, foram marcando outros de igual importância para a viragem do papel da mulher na sociedade. Exemplo disso é o nascimento do Plano Feminino do Dia Internacional da Mulher 2010, em que a ONU lançou os princípios de empoderamento das mulheres. Assim, a Carta das Nações Unidas reafirma a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade dos direitos do homem e da mulher. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirma o princípio da não discriminação e proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Porém, porque a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade, direitos, do respeito e da dignidade humana, dificulta a participação da mulher nas mesmas condições que o homem na vida política, social, económica e cultural de cada país, foi criada a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de que Angola é parte. Empoderar as mulheres para que participem plenamente da vida económica em todos os setores e níveis de atividade económica é essencial para construir economias fortes, estabelecer sociedades mais estáveis e justas, atingir objetivos internacionalmente acordados para o desenvolvimento, a sustentabilidade e os direitos humanos, melhorar a qualidade de vida para as mulheres, homens, famílias e comunidades, impulsionar as operações e metas de negócio. No entanto, assegurar a inclusão dos talentos, habilidades, experiências e energias das mulheres requer ações intencionais e políticas deliberadas. Os princípios do empoderamento das mulheres fornecem um conjunto de considerações que auxiliam o setor privado a concentrar-se nos elementos-chave essenciais para que a promoção da igualdade de género no ambiente de trabalho, no mercado e na sociedade sejam fundamentais em práticas empresariais da vida real. Os princípios auxiliam as companhias, as sociedades, a adequar políticas e práticas existentes ou estabelecer outras novas ou necessárias para realizar o empoderamento das mulheres. Os princípios também refletem os interesses dos governos e da sociedade civil e apoiam interações entre as partes interessadas, já que o alcance da igualdade de género requer a participação de todos os setores. Por ser um instrumento de tão importante valia no empoderamento da mulher, na economia, a nível internacional, passo a citar quais são os princípios do empoderamento das mulheres aprovados pela ONU. A liderança promove a igualdade de género, e é o primeiro princípio. Afirma o apoio das altas esferas e dirige políticas de alto nível para a igualdade de género e os direitos humanos. Estabelece metas e objetivos no âmbito de toda a sociedade para a igualdade de género e inclui poder-se como intento de revisão do desempenho das pessoas. Engaja partes interessadas internas e externas no desenvolvimento de políticas, programas e planos de ação para avançar na igualdade. Assegura todas as políticas que cuidem de questões do género e avança rumo à igualdade e à inclusão. O segundo princípio é a igualdade de oportunidades, a inclusão e não discriminação. Aqui, portanto, estabelece o que a Secretária de Portugal já se referiu. Remuneração igual, inclui benefícios por trabalho de igual valor e envidar esforços para pagar, da mesma forma, homens e mulheres.
assegurar políticas e práticas no local de trabalho que sejam livres de discriminação baseada em género, implementar práticas de recrutamento e retenção que levem em conta o género de maneira proativa, recrutando mulheres para posições de chefia. A terceira, portanto, é a saúde, segurança e o fim da violência. Aqui considerar os impactos diferenciados sobre homens e mulheres, fornecendo condições de segurança de trabalho, proteção contra a exposição e materiais perigosos e divulgar riscos potenciais, inclusive à saúde reprodutiva. Estabelecer política de tolerância zero em relação a todas as formas de violência no trabalho, incluindo o abuso verbal, físico ou assédio sexual. Envidar esforços para oferecer assistência à saúde e outros serviços necessários. O quarto princípio é educação e treinamento. E aqui, portanto, vou-me referir ao investimento em políticas e programas no local de trabalho, que abram portas para o avanço das mulheres em todos os níveis, em todas as áreas de negócio e que encorajam as mulheres a entrar em campos de trabalho não tradicionais. Assegurar o acesso igualitário a programas de educação, treinamento, incluindo classes, alfabetização e treinamento, e muitas associações em Angola ajudam esse trabalho. O quinto princípio é o desenvolvimento empresarial e práticas de cadeia de suprimento e marketing. Aqui referir, portanto, a expansão das relações de negócios com empresas de propriedade de mulheres, incluindo pequenos negócios e com mulheres empreendedoras, solicitando os parceiros de negócio que respeitem o compromisso da campanha com o avanço da igualdade e inclusão. Respeitar a dignidade das mulheres em todo o marketing e em outros setores da companhia. O sexto princípio é a liderança comunitária e o engajamento. E aqui, portanto, destacar a liderança pelo exemplo, demonstrando o compromisso da sociedade com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, utilizando a influência sozinha ou em parceria, atuando em defesa da igualdade de género, colaborando com parceiros de negócios, fornecedores e líderes comunitários para promover a inclusão. Trabalhar com as partes interessadas da comunidade, autoridades, para eliminar a discriminação e a exploração e abrir oportunidades para as mulheres e jovens. O sétimo princípio é a transparência, mensuração e o relatório. Aqui destacar a tomada de medidas públicas e políticas e o plano de implementação para a promoção da igualdade de género. E em Angola, portanto, temos um plano aprovado, onde estabelece, portanto, a quantidade de inclusão de mulheres em todos os níveis, mensurando, relatando o progresso, tanto interno como externo, usando dados segmentados pelo género, o empoderamento e a autonomia da mulher e a melhoria do seu status político, social e econômico, são em si mesmos um fim de alta importância, além de ser essencial à realização do desenvolvimento sustentável. Em Angola, a mulher tem conquistado o seu espaço, participando cada vez mais no desenvolvimento socioeconômico do país. A mulher esteve sempre diretamente envolvida nos grandes acontecimentos do país, isto desde a luta de libertação até a paz definitiva. Hoje, o país conta com mulheres nos mais variados setores da atividade econômica e da vida social, sendo que o setor da defesa e segurança tem de igual modo se destacado com a inserção de bravas mulheres, particularmente jovens, que com dedicação conquistam o seu espaço em concorrência direta junto aos respectivos serviços. O governo angolano tem gizado políticas multissetoriais para garantir a inserção efetiva da mulher angolana nos vários domínios da sociedade, nomeadamente na vida política ativa, no comércio, finanças, defesa, segurança, educação, ensino, saúde, etc. As mulheres têm representado com brio as responsabilidades que a sociedade lhes confere, o que faz que a sua representatividade no setor da atividade da sociedade não seja essencialmente por questões de índole profissional, mas sim por mérito e competência. A sociedade continua a contar com as suas bravas mulheres para enfrentar os seus principais desafios, para alcançar o desenvolvimento e o bem-estar social. Angola é membro da maioria das convenções que protegem as mulheres, nomeadamente a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, o Protocolo sobre a Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, relativo aos direitos da mulher, a Convenção contra a Discriminação das Mulheres e outras que Angola é parte. Ainda as mulheres têm desempenhado vários programas de combate à pobreza, tais como microcrédito, o Papagro, e desempenham um papel imprescindível onde são a maioria. No que se refere à participação das mulheres nos assuntos da vida pública, as mulheres têm contado com o apoio incondicional de Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, o engenheiro José Eduardo Santos, que desde sempre mostrou-se sensível
a causa das mulheres angolanas na luta pela igualdade de género e outros problemas que as afligem e orientando políticas com vista à sua resolução. Assim, ganhos significativos foram alcançados, sendo que atualmente as mulheres ocupam cerca de 36% a nível do Parlamento, 25% nos órgãos da administração central do Estado, 30% nos órgãos da administração local, 20% a nível da diplomacia, 40% a nível dos tribunais superiores. Estes indicadores aproximam-se muito às metas estabelecidas na região austral, que é aproximadamente 50%, e incluem um considerável número de jovens mulheres. Como consideração final, somos a reconhecer que muito foi conquistado pelas mulheres angolanas, mas ainda há muito a ser alcançado, fundamentalmente no que se refere aos objetivos do milénio, como o combate à fome, à pobreza, à violência doméstica e sexual, à educação, formação e ao apoio às mulheres e às famílias. Sua Excelência o Presidente da República sempre reiterou a importância de empoderar as mulheres angolanas como uma das formas de desenvolver uma sociedade cada vez mais livre. A título de exemplo, o maior banco angolano, Banco Poupança e Crédito, é liderado por uma mulher. A petrolífera angolana, Sonangol, é liderada por uma mulher. O mercado de capitais é liderado por uma mulher. A Unidade Técnica de Investimento Privado tem como diretora adjunta uma mulher. E já teve uma mulher como diretora da Agência de Investimento Estrangeiro. Deste modo, deixamos uma mensagem de encorajamento a todas as mulheres da plataforma de mulheres portuguesas para os direitos das mulheres, com quem temos laços linguísticos, porque português é a língua-mãe de Angola, para prosseguir incansavelmente com o cumprimento do seu papel na sociedade, seja em que setor for da vida do nosso país, como forma de contribuirmos para o desenvolvimento de uma nação cada vez mais justa e de um país bom para se viver, como disse o nosso chefe de Estado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutora Florbela Araújo. Gostaria de passar a palavra à doutora Maria José Sanches, que é inspetora na Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómica da Mulher de Timor-Leste. Muito obrigada. Sua Excelência Senhora Ministra de Angola, Sua Excelência Secretária de Estado de Portugal, Excelências, distintos convidados, participantes, muito boa tarde. É com grande satisfação que Timor-Leste se encontra aqui hoje. Em meu nome e em nome do Governo de Timor-Leste, gostaria, em primeiro lugar, de apresentar os parabéns à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, pela organização e convite para estar presente neste side evento. Todos sabemos que uma sociedade moderna e desenvolvida, econômica e socialmente, só é possível se assentar nos princípios de inclusão, da tolerância e da igualdade de gênero. Nunca é demais dizer e voltar a dizer que é essencial que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens, na educação e na formação, para garantir as mesmas oportunidades no mercado de trabalho. Excelências, Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo. Desde o início da sua construção, que Timor-Leste, como Estado independente, tem dado voz às mulheres. Fazemos como forma de agradecimento pelo envolvimento, enorme suporte e contributo que deram à resistência durante o período de ocupação. Fazemos porque acreditamos que as mulheres são o pilar essencial e indispensável à criação de uma sociedade moderna, justa e desenvolvida. Fazemos, mas temos consciência que é muito ainda para fazer. O 6º Governo Constitucional de Timor-Leste assumiu a igualdade de gênero como uma das principais prioridades. O Governo comprometeu-se a continuar a melhorar o seu compromisso para com a igualdade entre homens e mulheres. O Governo reconhece que a autonomia das mulheres depende também da capacidade de conseguir criar as condições indispensáveis à mútua e necessária colaboração entre os órgãos de soberania, a sociedade civil,
as organizações religiosas, as ONGs e as comunidades. E aqui, uma vez mais, muito obrigada à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres pela organização deste Side Event. Este tipo de iniciativas devem continuar a ser valorizadas. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar a conhecer algumas das mais importantes e relevantes medidas que foram ou estão a ser implementadas em Timor-Leste para reduzir a desigualdade de género. O Plano de Ação Nacional de Timor-Leste 2016-2020 para a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 2016. Este plano de ação define objetivos e ações a serem tomados no âmbito de 4 pilares principais: da participação, prevenção, proteção e construção da paz, que são essenciais para a promoção das mulheres e dos direitos das jovens a uma vida em paz e segurança, contribuindo em igualdade em termos de intervenção e liderança na construção da paz e do desenvolvimento. Ainda no mês passado, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o Plano de Ação Nacional sobre Violência Baseada no Gênero para o biênio 2017-2021. Este plano aborda o problema da violência baseada no gênero, investindo esforços de prevenção na prestação de serviços multissetoriais às vítimas, incluindo serviços essenciais de saúde e social, acesso à justiça, assim como estabelece mecanismos de coordenação para assegurar uma implementação efetiva do plano, incluindo monitorização e avaliação. É uma abordagem multissetorial para os próximos 5 anos. Timor-Leste vai realizar eleições para o Parlamento Nacional ainda este ano. Nas últimas eleições parlamentares, foram eleitas 38% de mulheres parlamentares. É uma das mais altas taxas do mundo e a mais alta da região da Ásia-Pacífico. Esperamos conseguir melhor a taxa este ano. Porque a participação das mulheres na vida política e social é importante e deve continuar a ser valorizada. Timor-Leste aprovou recentemente um pacote de leis de descentralização administrativa, criou municípios e autoridades municipais e descentralizou competências e atribuições aos órgãos do poder local. Este pacote legislativo prevê a existência de cotas para as mulheres estarem representadas nos diversos órgãos do poder local. Queremos que as mulheres tenham voz junto das comunidades locais. Assinamos um compromisso interorgânico, cuja finalidade é assegurar iguais oportunidades aos homens e mulheres em termos de educação e formação profissional, acesso ao mercado de trabalho, vida social e política, a que demos o nome de Declaração de Maurici, e da qual o Sr. Primeiro-Ministro nos deu a honra de assinar como testemunha. O Governo de Timor-Leste criou uma unidade de planeamento, monitorização e avaliação que está na dependência do Primeiro-Ministro e tem por objetivo fazer a ligação entre o planeamento e o orçamento para assegurar a existência de políticas de género e indicadores de género em toda a ação governativa. O Governo aprovou um decreto-lei para proteger as crianças, regulando e protegendo os direitos das crianças em risco, como forma de garantir o seu desenvolvimento e bem-estar. O Governo de Timor-Leste está a concluir legislação para estabelecer condições de trabalho especiais para as mulheres grávidas e lactantes, em matérias como trabalho com produtos químicos ou outras substâncias perigosas, barulhos excessivos ou trabalho em minas. Estamos a finalizar a criação de um observatório para as condições de trabalho das mulheres. Terá como finalidade recolher e tratar informação sobre as condições de trabalho das mulheres
e as respectivas remunerações em todos os organismos do Estado. Este observatório terá ainda a finalidade de propor medidas concretas para reduzir as desigualdades no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Estas são algumas das medidas nas quais estamos a trabalhar. O Governo de Timor-Leste trabalha, para a informação, o Governo de Timor-Leste trabalha em estreita parceria com as ONGs nacionais, organizações das mulheres, sociedade civil e instituições religiosas, para promover a igualdade de género e de oportunidades e o empoderamento socioeconômico e político das mulheres. Queria terminar como comecei. Há muito trabalho a fazer, mas o papel das mulheres é indispensável para criar uma sociedade moderna, justa e desenvolvida. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria José Sanches. E agora passaria a palavra ao Gary Barker, que é presidente da Organização para o Mundo. Tem feito bastante pesquisa a nível mundial e desenvolvido programas que encorajam os homens e os rapazes a envolverem-se nas questões da igualdade e prevenção da violência. Tem sido uma voz das mais audíveis a nível mundial relativamente ao papel dos homens e dos rapazes e, portanto, sem mais demoras, Muito obrigado. Boa tarde. Posso dizer que falo brasileiro mais que português? Português do Brasil. Eu sou português do Brasil. Ficou corrigido isso. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos vocês. Um prazer poder comentar um pouco as experiências de Promundo em trabalhar o tema de homens e masculinidades, pelo tema e pela plataforma de equidade de gênero. Criamos Promundo em 97, no Rio de Janeiro, no Brasil, junto com outros ONGs, ou seja, em parceria com ONGs feministas que vinham trabalhando no Brasil faz mais de 20 anos. Justamente porque pensamos que a plataforma de equidade de gênero no Brasil e no mundo inteiro precisava também incluir onde estão os homens e as masculinidades. Não com uma visão de que tanto equidade de gênero precisa dos homens e que os homens também precisamos de equidade de gênero. Ou seja, que nossas vidas também melhoram quando a gente abraça essa equidade de gênero. Um dos grandes temas que a gente trabalha, os temas que a gente trabalha são saúde reprodutiva e sexual, trabalhamos também na prevenção de violência de gênero, trabalhamos a própria saúde dos homens e as suas vulnerabilidades que têm a ver com a construção social das masculinidades e trabalhamos muito a plataforma do cuidado e da paternidade. E desse último tema que eu vou falar mais. Desde 2004, mais ou menos, trabalhamos olhando muito ao tema de cuidado e quem faz. Né? O tema desse ano do CCW é o tema de o empoderamento econômico das mulheres. E sabemos que, a nível global, as mulheres, em média, fazem 3 vezes mais de trabalho diário no cuidado da casa e dos filhos. No Brasil, essa diferença é 7 vezes. As mulheres fazem, em média, 6 a 7 vezes mais trabalho por semana do que fazem os homens. Isso varia entre alguns contextos, mas continua bastante grande essa diferença. Lançamos em 2015 uma plataforma que chama o Estado Mundial da Paternidade, ou dos pais, para ver onde que estamos ali, nesse papel do cuidado. Entre coisas, a gente sugere a importância dentro das metas 2030, uma meta que diz, nós acreditamos que os homens possam, de fato, fazer 50% desse cuidado. Essa meta não existe, não está dentro da plataforma. Por um lado, muitas pessoas, quando a gente sugere, não acreditam que os homens podemos fazer esse trabalho. Ou seja, parece uma tarefa que os homens vemos fugindo desse trabalho, mas a gente acha que é importante colocar ali. O que precisa, então, para chegar a essa igualdade em termos do cuidado? Algo, acho que foi comentado do Portugal, a questão da licença de paternidade. Ou seja, há plataformas dos países escandinavos, o Portugal bastante avançado nesse tema. Brasil está um pouco defasado no que poderia estar em termos da licença de paternidade. Desde os anos 80, tem 5 dias
pagos de licença de paternidade. Tem 4 meses de licença de maternidade para mulheres que estão dentro do mercado formal de emprego. Lutamos desde 2007, mais ou menos, para aumentar. E conseguimos finalmente em 2016 um aumento para 20 dias pagos para os homens. Ainda com esses 20 dias, uma minoria de homens que usam os 20 dias completos. Ainda tem medo que vão perder o emprego, muitos não sabem que existe, muitos têm medo de que vão ter que fazer o trabalho em casa, tomando esses dias, vamos ser honestos. Mas pelo menos uma pequena conquista, né? E muitas mulheres também que dizem, ele usou esses dias para ir pescar, para ir para jogos de futebol, enfim. Sabemos que temos uma luta grande pela frente, mas pelo menos cria essa plataforma. Trabalhamos também muito com o sistema de saúde no momento pré-natal, para usar esse momento de incluir os homens no cuidado. Desde 2009, mais ou menos, junto com o Ministério de Saúde, criamos um protocolo da visita pré-natal masculina. O que significa isso? Ou seja, primeiro pergunta à mulher grávida se ela quer incluir o parceiro. A opção de incluir o parceiro é dela, não dele. Se ela quer incluir, ele é convidado, né? Ele também participa, é chamado, escuta, e ele é chamado para voltar na próxima vez, ou outro momento, para uma consulta para ele mesmo. Que usa essa consulta para cuidar da saúde de uma forma geral, mas também para fazer o teste de AIDS, ou SIDA, também para fazer de outras enfermidades de transmissão sexual, e também cuida da saúde de uma forma geral. Com a lógica, precisamos de você para cuidar desse novo filho. Então, cuida da sua saúde. Sabemos que os homens somos muito aquém do que deveríamos ser em termos de saúde preventiva. Como nos disse uma vez uma enfermeira no Brasil, os homens vêm para o serviço de saúde quando algo se cai do corpo. Ou seja, os homens não vêm para cuidar da sua saúde, né? Então, essa entrada agora está funcionando em mais de 50 dos municípios no Brasil, e mais ou menos dos homens que vêm, 40% vêm para essa consulta pré-natal, ou seja, vem para cuidar de sua própria saúde. Como esforços de incluir o homem em termos de prevenção de saúde é o esforço mais bem sucedido até agora com o sistema de saúde brasileiro. Achamos que homens que vêm nesse momento têm mais tendência de participar no longo da vida dos seus filhos no cuidado. Aprendem o que precisam fazer. Algumas são chamadas para participar num curso pré-natal também. Nem todos vão, mas pelo menos alguns homens são convidados para participar dos cursos pré-natais também. Outro aspecto que achamos importante colocar é trabalhar desde a infância e a juventude. Como que desde, no campo de empoderamento das mulheres, a gente vem trabalhando anos a questão de que o lugar da mulher é também no Congresso, é também como diretoras executivas de empresas, é também na vida pública, mas a gente não tem o discurso de trabalhar nossos filhos, homens, de que o papel do homem também é cuidar, de que cuidar do outro. Os cuidados domésticos não são femininos nem masculinos, são humanos, são necessários para todos nós. E a gente sabe que muitos dos filhos homens, a gente não coloca isso. Isso não é para dizer que é culpa das mães, mas vamos entender que no cuidado diário, a gente repete muito essa questão de quem cuida. A gente trabalha muito com os homens para dizer, olha, se você pode ser um engenheiro, imagina que você pode varrer o chão. Se você pode ser um médico, você também é capaz de trocar uma fralda, que não é tão difícil. Então, parte do trabalho é dizer essa mudança de normas sociais tem que começar desde cedo. Produzimos material de caricatura, de livros infantis e também de material para trabalhar nas escolas, para colocar essa ética de cuidado como sendo algo também dos homens e dos rapazes, né? Também trabalhamos o tema da mídia, ou seja, como que se a gente vê os anúncios, não sei se chega a Portugal, do sabão Omo, ou outras marcas, todas mostram as mulheres cuidando. Rara vez você vê um homem tocando uma máquina de lavar, colocando um prato na mesa, ou seja, sabemos o poder das mensagens ali. Então,
Tivemos algumas interfaces com TV Globo no Brasil, conseguimos alguns atores homens do TV Globo participando em campanhas a favor da paternidade e questionando. Muito difícil mudar essa lógica dentro das empresas. Estamos, a nível global, conversando com Unilever, que é um dos produtores de várias marcas de consumo. E, aos poucos, Unilever está entendendo de que talvez é o momento para mudar as imagens que aparecem na mídia, como também nos clipes de marketing. E, por último, com esse viés de pobreza, também entendemos que a pobreza feminina precisa também incluir, né, os homens como aliados nesse processo. A possibilidade de atingir uma igualdade em termos de renda e também no cuidado, precisamos pensar como que nas políticas de acabar com a pobreza, também podemos pensar em como que os homens precisam ser parte dessa plataforma. Trabalhamos em programas de microcrédito enfocado para as mulheres, para incluir também os homens como aliados. Não para passar o microcrédito para eles, mas para dizer, precisamos você como aliado nesse processo. Né? Desde cuidar dos filhos, quando sua companheira vai para um grupo de capacitação, vai para capacitação para esse programa. Colaboramos faz mais de 7 anos com o programa de Bolsa Família no Brasil, que é um programa de transferência de renda para mulheres com filhos com menos de 14 anos e vivendo abaixo do nível de pobreza. Para ver como é que também podemos incluir esse tema de cuidado masculino como um fator ou componente do programa, o qual está funcionando em 3 estados. Bom, tem muito ainda para fazer. Os avanços, digamos, não são rápidos, não é algo que os homens estão dizendo, me deixa fazer o trabalho doméstico. Sabemos que é algo um pouco mais complicado, mas achamos que mudando os nomes sociais, reforçando os homens que já fazem isso, temos a possibilidade. Sentimos um pouco fé de que com pesquisas que temos feito no Brasil e nos outros países, 60% dos homens nos dizem eu preferiria trabalhar menos horas por dia se eu podia cuidar mais dos meus filhos. Então, queremos colocar esse desejo em prática. Os homens, sim, podemos ser mais participativos dentro de casa e podemos ser aliados nessa luta pela igualdade de gênero. Muito obrigado. Obrigada, Gary Barker. E Alexandra Silva, presidente da plataforma. Obrigada. Agradecer, em nome da plataforma, também a presença de todas as pessoas e agradecer, obviamente, quem está aqui na mesa em representação dos vários países da CPLP. Dizer-vos que eu também, como a nossa secretária de Estado, Catarina Marceno, preparei a comunicação em inglês e agora mesmo aqui um bocadinho aflita e eu sou uma pessoa que, das 2 a 1, me dispersa a falar sem papel ou então falo pouco daquilo que queria falar. Estou com algum receio, mas pronto, vou tentar fazer o meu melhor. Se calhar começo por contar um pouco o que é que nos trouxe aqui à CSW com este side event. Nós na PPDM, portanto, somos 25 organizações, somos organizações que têm sede em Portugal, mas que têm um trabalho que vai para além das fronteiras de Portugal, quer enquanto plataforma, quer os próprios elementos das organizações membros. Entre as nossas organizações membros temos 3 em particular que trabalham sobre algum país da CPLP. Nomeadamente temos a Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, que é a MENUM, a Associação de Mulheres na Diáspora, de Mulheres Cabo-Verdianas na Diáspora em Portugal e a Comunidária, que trabalha essencialmente com a comunidade brasileira que vive também em Portugal. E é nesta discussão que nós temos, neste aproximar com estas organizações, que nos levou também a querer que o espaço da CPLP fosse mais do que um espaço dos governos, fosse um espaço da sociedade civil. Nós temos feito algum contacto junto do secretariado da CPLP para perceber como é que, de facto, a sociedade civil nestes novos países pode juntar e fazer trabalho em comum e como é que, em particular, as organizações de direitos das mulheres o podem fazer. Porque o que é certo também é que muitas das vezes o espaço das ONGs nestes fora são muito o espaço das ONGs com poder e capacidade económica, o que muitas vezes não é o caso das organizações de direitos das mulheres.
E pensámos então, vamos trazer aqui a esta CSW, a CPLP, e obviamente que partindo nesta lógica daquilo que é o tema de discussão do empoderamento económico das mulheres, entendendo nós que há três temas em particular que nos preocupam enquanto organizações de mulheres, que são desde logo a violência contra as mulheres, portanto, sabemos que este é um dos temas mais recorrentes, numa forma mais abrangente, entendendo esta violência, não só a violência doméstica, mas toda a outra violência de que as mulheres são ainda alvo. As questões que têm a ver com a representação e a participação das mulheres, seja ao nível político, ao nível económico, na tomada de decisão política, tomada de decisão económica, seja também ao nível da participação por via do voto, da cidadania, no fundo, do vir para o espaço público. E depois a independência económica. Para nós é fundamental que todas as mulheres tenham independência económica. Sabendo nós que aqui na CSW se trabalha sobre o empoderamento económico, olhando aqui para a lógica de uma independência económica das mulheres. Isto foi o nosso ponto de partida para esta mesa, para este side event. Mas o nosso ponto de partida tem também um outro cruzamento. Nós tivemos recentemente em Portugal uma crise e uma imposição de medidas de austeridade cujo impacto naquilo que são as condições de vida e a qualidade de vida das mulheres foi muito grande e não foi muito visível. Ou seja, as mulheres sentiram, as famílias sentiram, mas a visibilidade que se deu a esse sentir não foi muito grande. E organizações de mulheres também o sentiram porque foi particularmente evidente que não havia qualquer capacidade de continuar a trabalhar sem qualquer apoio financeiro. E isto levou-nos também, já com alguma discussão interna de algum tempo, a pensar que o modelo económico que está subjacente a todas estas alterações que agora vivemos não é um modelo que seja bom, que seja benéfico, em particular para as mulheres e, em última análise, para todas as pessoas e para o próprio planeta. E foi nesta alteração de paradigma que queríamos e queremos ver acontecer, de alterar esta lógica de uma economia pelo crescimento e pela riqueza para uma economia do cuidado, mas de um cuidado que seja virado quer para as pessoas, as atuais e as futuras gerações, para as mulheres, para os homens, para as crianças, etc., mas também para o planeta. Porque sabemos que temos a Agenda 2030 sobre a mesa, é uma agenda que se cumpre se nós, individualmente, mas essencialmente enquanto coletivos, enquanto um conjunto de pessoas, modificarmos os nossos modos de viver, a nossa forma de estar neste planeta, porque senão estamos a escutar o planeta e estamos a escutar-nos a nós enquanto humanidade vivente neste planeta. E foi nesta lógica que nós entendemos este side event, da necessária alteração de um paradigma, de uma economia que não é benéfico para ninguém, e olhando para aquilo que é a experiência das mulheres. Se as mulheres de facto têm esta experiência de cuidar, esta experiência secular de cuidar das pessoas, das famílias, de cuidar da casa, de cuidar dos espaços, seria a lógica, ou é a lógica que a nós nos parece ser evidente para uma economia que seja mais alargada e seja possível acontecer, quer seja por via dos governos, dos parlamentos, quer seja por via do setor privado. Isto foi o nosso ponto de partida aqui para o Side Event. O que é que nós, enquanto organizações de direitos das mulheres, podemos fazer e contribuir para esta alteração da economia que queremos? Desde logo porque as organizações de mulheres dão voz e visibilidade às próprias mulheres. Àquele conjunto de pessoas que acaba por ter menos visibilidade e menos voz. E sempre entendendo a todas as mulheres, às mulheres na nossa diversidade, porque não somos um modelo único. De facto, nós trazemos as preocupações, trazemos as necessidades das mulheres para aquilo que é a agenda política, quer seja através daquilo que se chama da pressão e da influência de que a Catarina há pouco falou, quer seja também através da educação das sociedades, ou seja, aquilo que o Gary também acabou por falar, em campanhas de sensibilização ou de conscientização,
no trabalho que se faz junto das escolas, junto de públicos vários, através de uma alteração do entendimento do que é isto de ser mulher e de ser homem. Depois nós também, as organizações de direitos das mulheres acabam por ter uma contribuição também muito direta ao nível do desenvolvimento das políticas, porque acabamos por propor medidas e políticas ou programas ou algo que concorra para e que na sua implementação venha mesmo dar conta daquilo que é o desenvolvimento político. E isto em vários domínios das políticas, ou em todos os domínios das políticas, não se centrando ou não ficando acantonadas àquilo que muitas vezes acontece em muitas das nossas formas de estar, que é acantonar aquilo que são os interesses destas próprias organizações à esfera do social. Quando não é isso que acontece, quando a nossa intervenção vai muito para além de uma intervenção na esfera do puramente social. Depois, porque também as organizações de direitos das mulheres se fundam ou têm por base do seu trabalho aquilo que são as agendas internacionais, muito em concreto, aquilo que são os compromissos dos nossos Estados face a esta internacionalização das políticas. E no caso concreto dos direitos das mulheres, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres é desde logo o nosso grande referencial de ação, a plataforma de ação de Pequim, porque acaba por ter uma abrangência sobre as 12 áreas críticas de intervenção que nos parecem fundamentais ainda neste momento, apesar dela já ter 20 anos e ainda estar longe de ser conseguida. E, neste tempo recente, a Agenda 2030, não só o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, mas a transversalização de todos os outros, a transversalização da perspectiva da igualdade em todos os outros, porque não será possível haver a tal transformação que é o mote da agenda, sem que se atente trabalhar as questões da promoção das mulheres e da igualdade nos outros ODS, sejam eles o 10 das desigualdades, mas seja ele também o 11 das cidades, o do consumo e da produção sustentável. Portanto, todos esses ODS têm a necessidade de ser cruzados com a perspectiva dos direitos das mulheres e da igualdade. E este olhar para as agendas internacionais e este trabalhar com base nas agendas também vem dar cumprimento às próprias agendas. Portanto, as ONGs acabam por ser aqui também um bom reforço daquilo que o Estado faz no sentido de dar cumprimento a essas próprias agendas. E depois porque as organizações de direitos das mulheres, ou assim como nós nos vemos, acabamos também por nos cuidar muito umas das outras. Neste alargamento da economia, da perspectiva do cuidado, o cuidar muito umas das outras. E esse cuidado é muito sentido, porque não é fácil trabalhar numa organização como a nossa, ou como as nossas. Primeiro porque ouvimos histórias que não são histórias de adormecer. Exatamente. São histórias muito difíceis. Ouvimos histórias que são histórias de verdadeiro terror, vivido muitas das vezes no isolamento e pouco partilhadas ou com pouca visibilidade cá fora. E o ouvir estas histórias torna-nos parte também das histórias e isto custa-nos muito também. Depois porque nós de facto lutamos muito por aquelas mulheres que estão mais marginalizadas, mais excluídas da participação na vida em sociedade. E esta exclusão das mulheres também nos custa muito a nós enquanto ativistas e leva-nos muito não só a vir para a rua, mas a fazer um contacto permanente e insistente junto das instâncias que depois tomam as decisões em concreto. E isto também não é fácil. Quando nós trabalhamos com sobreviventes de violência sexual, com sobreviventes de violência doméstica, quando se trabalha com mulheres na pobreza, com mulheres sem abrigo ou em situação de sem-abrigo, com mulheres no sistema de prostituição, etc., não é fácil. Eu vou passar à frente, porque já fui aqui avisada que não tenho tempo. De qualquer forma, a comunicação vai ficar disponível depois no nosso site, mas para vos dar só uma ideia de que o entendimento que fazemos sobre a economia do cuidado é baseado numa economia, numa justiça que ela é redistributiva, portanto não se concentra em minorias
que muitas vezes acontece nos nossos países, a riqueza, etc., o poder concentrado em minorias, mas é no sentido de uma justiça redistributiva da economia, do poder, etc., da justiça social, da justiça económica, da justiça com base, obviamente, no género, na justiça ambiental e na responsabilidade que os Estados têm para com as suas populações. O que nós queremos ver aqui, passando assim muito à frente, aquilo que nós temos como expectativa para este side event, no fundo, é melhor, que destes 9 países, sob o chapéu da CPLP, possa vir a ser conseguida, ou que venha a ser implementada, digamos assim, uma alteração do paradigma da economia e que estes países sejam eles mesmos campeões dessa alteração do paradigma da economia. O que nós queremos muito, e este é o nosso apelo para a CPLP e para cada um dos Estados individualmente, para a CPLP enquanto conjunto, é que se trabalhe muito em proximidade, Estados, sejam eles governos, parlamentos, autoridades locais, com as organizações de direitos das mulheres, e que este trabalho possa ser um trabalho com impacto ao nível desta transformação que se quer, mas que pode muito bem começar, na nossa perspectiva, e como ponto de arranque, na própria avaliação que se quer do plano de ação da CPLP para a promoção da igualdade de género e também no desenho do próximo plano de ação. Isto é o nosso primeiro pontapé de arranque para esta iniciativa. E calmo por aqui. Obrigada. Não é fácil. Bem, mas nós temos de facto 7 minutos antes que venha outro evento. Portanto, temos 7 minutos. Quem gostaria de colocar alguma questão, fazer algum comentário? Portanto, temos 3 perguntas já. Alice Fraga, Sra. Ministra de Angola e uma outra pessoa que eu não vi, mas tomei nota. Boa tarde. Gostaria de mais dar os parabéns pela iniciativa e queria, neste contexto da agenda 2030, eu gostaria de ouvir um pouco o representante dos vários países, porque eu conheço melhor a realidade do país da parte, Portugal, sobre esta questão relativa sobre a igualdade dos direitos, quer das raparigas, quer das mulheres, tanto para vir Angola, Brasil e Nordeste, sobre a questão da gravidez adolescente. O que é que está a ser feito relativamente a isso? A questão das mulheres e das meninas face ao VIH-Sida e também a questão relativa aos casamentos infantis e forçados. Nós sabemos que no contexto do CPLP temos 3, 4 países que são campeões dos casamentos infantis e forçados. Eu gostava de ouvir um pouco, creio que todas estas questões se ligam, porque há um esforço global que se calhar também a própria CPLP, e eu acho que este é um reto que muitas organizações que trabalham no âmbito da igualdade de género e pelo fim da discriminação têm, que é que investimento é que estamos a fazer na educação efetiva das raparigas e na educação efetiva das novas masculinidades, como falava há pouco. Pronto, era um pouco essa questão. Obrigada. Obrigada. Se calhar que a senhora depois. Não é bem uma pergunta, mas felicitar a intervenção do Guerra. A vossa organização chama-se Promundo e nós temos em Angola uma organização de homens chamada Promuda, Pais para a Mudança. Então, abreviadamente chamam Promuda. E os objetivos são idênticos, não com esta abrangência, como falou, em algumas matérias, sobretudo em relação ao cuidado, mas eles estão envolvidos e este ano nós lançamos uma campanha, estamos a designar Tolerância Zero contra a violência doméstica, a envolver mais os homens nas questões da igualdade de género, na luta contra a violência, porque no que diz respeito à violência doméstica, a maior parte dos casos tem a ver com a fuga à paternidade, portanto é bom o envolvimento dos homens. E temos também outra área que é
a violência sexual contra menores. Daí um bocadito responder à questão a senhora que levantou a questão das gravidezes precoces. Nós temos sim um índice muito elevado de gravidezes precoces. Muitas das gravidezes são resultante de violações de menores no seio da família e, portanto, esta é uma matéria também que, para além de outras organizações, trabalhamos com esta dos homens. Portanto, eles participaram agora nesta campanha e fizemos a ligação com a campanha das Nações Unidas He for She. Portanto, é um trabalho bastante envolvente que estamos não digo recrutar muitos homens, mas está a haver uma adesão individual e coletiva para que realmente possamos mudar a atividade. E se calhar para ajudar a doutora Flor Bela a dizer que uma das grandes questões que estamos a fazer para diminuir os índices de gravidez na adolescência, em primeiro lugar, aderimos à campanha da União Africana contra o casamento e as gravidezes precoces. Lançamos essa campanha em Angola em 2015. Este ano, em janeiro, na Cimeira dos Chefes de Estado africano, todos os chefes de Estado foram obrigados a assinar o seu compromisso com a redução deste fenómeno e eles envolverem-se mais através dos seus níveis, né? Estão a alto nível, a ajudar os executivos e as associações a combaterem este mal. Portanto, acho que estamos em sintonia em muitas das matérias. Agora, uma questão que se calhar deveríamos rever no âmbito das parcerias. Eu peço desculpa estar a monopolizar o tempo, mas acho que na reunião de Portugal da CPLP houve uma iniciativa de desenvolver outras associações para além destes trabalhos na igualdade de género, mas a nível do empresariado, porque eu lembro que a nossa Federação das Mulheres Empresárias foi convidada para, não digo liderar, mas estar na base da criação. Se calhar seria uma matéria a aprofundar para também pormos em funcionamento esta rede. Obrigada. Há ali uma pergunta para ali alguém. Sim, obrigada. Eu sou Isabel Silva, sou urbana. Queria felicitar a todos os panelistas pelas brilhantes apresentações. E, entretanto, tinha uma pergunta dirigida aqui à senhora Maria José Santos, que falou muito bem sobre a aprovação de valiosos instrumentos jurídicos pelo Timor-Leste. Sabemos que Timor-Leste é um país muito novo, mas que já tem o seu plano de implementação da Resolução 1325, aprovada em 2016, se bem percebi. Senhora doutora, sabemos que este plano, essa Resolução 1325 sobre mulheres, paz e segurança, que vem velar sobre a representatividade feminina nos órgãos de defesa e segurança, gostaria que partilhasse conosco a vossa experiência enquanto país que já tem um plano aprovado e se de facto esse plano veio melhorar a representação feminina nos órgãos de defesa e segurança, porque a experiência que temos a nível da CPLP é que a representação feminina ainda nestes órgãos é ínfima. Outra coisa que se referiu, que eu gostaria também que se pronunciasse, é sobre a aprovação de uma lei contra a violência baseada no gênero, e vos felicito porque vocês já não estão a falar de uma lei só contra a violência doméstica, mas vão mais além, falam de uma lei da violência baseada no gênero. Então pergunto-lhe, esta lei baseada no gênero vem também facilitar o gênero masculino, porque há aqui uma discriminação positiva a favor da mulher, e se falou aqui da questão da licença da maternidade. Gostaria de saber se a nível do Timor-Leste, qual é o período de licença parental, ou seja, para os pais, qual é o tempo de licença que tem, já que o Brasil tem 20 dias, gostaria de saber se no âmbito desta lei da violência baseada no gênero, se têm os homens também tido alguns ganhos com isso. Obrigada. Infelizmente já são 4 horas, portanto não vamos ter tempo para mais perguntas, mas eu propunha o seguinte: a mesa respondia naquilo em que foi interpelada e conversamos lá fora no corredor. Eu não passo a palavra, ninguém me interpelou diretamente para poupar tempo. Quero começar, Timor. Muito obrigada. Eu passo a responder primeiro só para esta última pergunta. Aí teve a pergunta sobre a raparigas, gravidezes precoces.
isto para nós, assim, quer dizer, em Timor, nós temos, é uma preocupação também nossa, que é a gravidez muito precoce. Nós estamos trabalhamos como suportamos algumas organizações não governamentais que dão apoio às vítimas de violência. Também muitas vezes apoiam também estas pessoas que têm por volta de 15 anos, 16 anos, estão grávidas, então eles apoiam também. É tipo de aconselhamento, formações, mas ainda não temos assim um plano muito grande, muito extensivo para isso. Mas é uma preocupação que nós também ainda estamos a tentar fazer. Agora, sobre a última pergunta. O plano, a resolução 1325, isto é um plano nacional. O governo de Timor aprovou essa resolução. E esta resolução é liderada pela Secretaria do Estado de Segurança. E a Secretaria do Estado da Igualdade do Gênero, da apoio das mulheres, nós damos apoio, trabalhamos em parceria com a Secretaria do Estado de Segurança. Então, o que nós tentamos fazer é tentamos disseminar, até aqui onde estamos baseando nesta lei, nós procuramos dar formações, fazer socializações às mulheres, aos níveis de municípios, autoridades locais, às instituições, nas escolas, às instituições de defesa, de segurança. Nós estamos, por enquanto, ainda estamos a dar só formações e educação, socialização a esta lei. Ainda não fizemos ainda muita coisa. Agora, quanto à lei, eu falei, se calhar eu mencionei mal, mas aprovamos a lei da violência doméstica e o plano da violência doméstica. Se calhar eu ia referir mal aqui. É só para confirmar. Não era violência baseada no género, mas a lei da violência doméstica. Obrigada. Quer acrescentar algo? Muito obrigada. A senhora Ministra da Família quase que respondeu a todas as perguntas que foram colocadas, mas gostaria de acrescer que, para a defesa dos direitos da criança, em Angola, o Conselho Nacional da Criança está sob dependência do Ministério da Assistência e Assistência Social e que faz a defesa dos direitos da criança. Portanto, tem reuniões muito regulares e tem por base todos os princípios de defesa da criança. Por outro lado, portanto, foi criada uma comissão multissetorial coordenada pelo Secretário para os Assuntos Sociais do Presidente da República, da qual fazem parte a maior parte dos ministérios ligados à área social, por causa das várias questões de violência que têm surgido, portanto, ao longo de vários anos. Embora tenha diminuído paulatinamente, tendo em conta que há muita denúncia, ao contrário do que antigamente, portanto, as pessoas que calavam-se, hoje há uma denúncia constante. Ainda assim, portanto, a Organização da Mulher Angolana fez um périplo, portanto, por todos os ministérios ligados à questão da violência. Portanto, o Ministério do Interior, o Ministério da Defesa, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça. Porquê? Porque nós achamos que, muitas vezes, os casos de violência não são sancionados porque há aquele velho tabu, portanto, que é qualquer coisa normal. Então, o Ministério da Família e Promoção da Mulher, com a Organização da Mulher Angolana, tiveram audiências com todos estes órgãos da Justiça e da Procuradoria para pedir que, como vai-se aprovar nos próximos dias o novo Código Penal, porque nós ainda tínhamos o Código Antigo, que possivelmente será aprovado ainda este mês, e como ele estava em consulta pública, então, para incentivar que, além do que consta da Lei da Violência Doméstica, como as sanções são aplicadas através do Código Penal, que eram muito leves, para que as sanções dos crimes de violência fossem mais duras. Portanto, e aí fizemos todo esse trabalho e acho que, de facto, o Código Penal, que se prevê aprovar no dia 23 de março, vai, de facto, sancionar com maior gravidade todos esses casos. Muito rapidamente, obviamente não falo o nome do governo brasileiro, então apenas comentando alguns dos serviços em termos da gravidez na adolescência. Alguns componentes chaves: um plano nacional para a educação à sexualidade, que obriga as escolas públicas a oferecer matéria de sexualidade como tema transversal. Obviamente funciona melhor em alguns estados e escolas que outros. Outro componente é um vínculo entre o sistema do setor de saúde adolescente e as escolas, tentando aumentar o acesso, a facilidade de acesso aos métodos
anticoncepcionais. Também vem funcionando bastante bem em alguns dos municípios grandes no país. O terceiro, uma atenção especializada à mulher, mãe, adolescente, também via o setor de saúde, que tenta trazer os serviços jurídicos, psicossociais, o vínculo para a escola, usando o sistema de saúde pública como porta de entrada. No tema de casamento infantil, no Brasil tem um número alto, inclusive o terceiro país no mundo com números absolutos de mulheres jovens casadas ou em união. Embora o tema não tenha sido muito reconhecido como tema prioritário no Brasil. Fizemos uma pesquisa no ano passado em 3 dos estados, mais no norte, onde a incidência é mais alta, tentando dar mais informação sobre esse tema e tentando colocar mais no tema de políticas públicas. Enfim, a conversa avança, mas o Brasil ainda precisa reconhecer que é um problema que parece ser de outros países, por exemplo, na África, mas o Brasil tem grande incidência do casamento infantil também. Há limite de idade ao casamento no Brasil? Desculpe? Há limite de É, idade ao casamento? Eu acho, se não me engano, 14 anos. Então a lei também não está com permissão dos pais. Com permissão dos pais. Em Angola é até 18 anos. A grande maioria no Brasil são os casamentos informais. Emancipação antes de 18 anos. De nada. Obrigada. Alexandra, últimas palavras mesmo, depois gostaria de passar muito rapidamente à Fatoumata Baldé, porque é Presidente da Coordenadora do Comitê contra as Práticas Culturais Nefastas da Guiné-Bissau, que se juntou a nós, e terminar com uma palavra da Secretária de Estado portuguesa. Eu não fui interpelada também diretamente. Eu sei que há a rede de mulheres empresárias da CPLP, há o fórum das ONGs da CPLP. O nosso apelo era haver também um fórum das ONGs de direitos das mulheres da CPLP. Muito bem. Fatoumata? Muito obrigada. Boa tarde. Eu acho que não se tem tempo. Eu sou Fatoumata Baldé. Para quem não me conhece, como ela disse, sou presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais de Faixa de Saúde da Mulher e da Criança. Uma antiga ministra, antiga. E então, de 3 áreas, da mulher, da solidariedade, dos negócios estrangeiros. Quero, obviamente, felicitar essa iniciativa da plataforma portuguesa, que infelizmente não associaram a Guiné-Bissau, o que sinto um pouco pena da Guiné-Bissau não ter sido contactada, porque em Portugal existem várias organizações de mulheres também da Guiné-Bissau, e não só, mas também espero que de Moçambique, de Cabo Verde e de outros países, como se mencionou aqui, são 9 países da CPLP, aqui temos representado 4, então 5 ainda estão fora. Para dizer que eu penso que as organizações da sociedade civil são uma força a nível, sobretudo, das lutas que nós queremos levar a cabo para a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, porque muitas das vezes são as nossas reclamações, as nossas exigências que fazem com que os governos tomem posições, obviamente, em relação às convenções e outros tratados internacionais, até a nível nacional que eles assinam. Não porque temos força para poder fazê-lo, mas porque no âmbito fora do governo somos todos na sociedade civil, porque qualquer cidadão é da sociedade civil. Então, mas quando estamos já no governo, estamos conformando a uma certa norma de funcionamento e que às vezes faz a gente ficar do outro lado. Daí que eu penso que essa iniciativa deve ser uma iniciativa que deve ser alargada para todos os países e encontrar-se mecanismos, porque hoje em dia temos facilidades em termos de comunicação e outros, de podermos, obviamente, estar em linha sempre e poder trazer o que é bom. Eu não quero entrar nem em falar em práticas tradicionais e culturais nesse momento, porque hoje não temos tempo. A Guiné-Bissau, como vocês sabem, como qualquer outro país africano, também tem grandes diferenças em termos de igualdade entre o homem e a mulher, e as tradições e as culturas continuam ainda a alegar para o segundo plano o que é a mulher. Então, por isso mesmo, pensamos que a luta... Já temos várias conquistas, se começarmos desde 93 até hoje, grandes conquistas que se mencionaram aqui, mas ainda há um grande trabalho. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer, só dizer-vos que temos mesmo que terminar, as minhas desculpas por isso. Este evento deveria ser o dobro do tempo para podermos de facto ter representantes de todos os países e das ONGs dos países, mas não foi possível. Para o ano faremos melhor.
Catarina, mas Só um segundo, é muito rápido. Nós temos um side event às 6h30, promovido por Portugal com o UNFPA, com o FNUAB, sobre mutilação genital feminina. A Fátima é uma das oradoras e eu queria deixar aqui o convite a todos e a todas para estarem nesse side event. É às 6h30, penso que na sala 2, nas Nações Unidas, e portanto fica aqui o convite para esse evento. Obrigada.